Platão já dizia isso 300 anos antes de Cristo, que o aprendizado não para na adolescência. Nós somos difíceis de aprender mesmo, né? Passa séculos, e a gente ainda convive com aquelas pessoas que se aposentam com 50 anos e que com os 80 anos estão tropeçando, não sabem quem são, nem onde estão, porque pararam de evoluir. Então a gente vê que aprender, estudar, né, se autoconhecer é uma questão de amor. E ajudar o próximo também é uma questão de amor ao próximo. Então a gente vai ver nessas passagens de hoje do Evangelho, quando vocês lerem completo, que aqui é só um pedacinho, vocês vão ver que, na verdade, as virtudes, elas também se baseiam na lei do amor. Então, Cristina. A lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Lázaro, Paris, 1862. A gente vai ver no item seguinte, né, a gente vai ver o exemplo de São João. Né? Nesse capítulo, então, o último itemzinho, ele fala sobre como que São João se comportava no momento que, depois dos 90 anos, ele já não conseguia mais fazer uma pregação. E ele falava exatamente sobre essa importância do amor. Tenho certeza que a sua voz é muito... Não nos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. 1861. Se João viveu 90 anos, hoje ele viveria 150, no mínimo. Né? Agora, a gente está falando muito de caridade, a gente até falou aqui várias vezes, ações e lá, né? Mas a caridade, na verdade, ela tem um sentido muito mais amplo. Ela não é só aquilo que se doa, até porque às vezes a gente doa aquilo que não nos faz falta, né? A gente, no final do ano, costuma fazer aquela limpeza nos armários, vai renovar roupas, vai renovar uma série de coisas, e na verdade a gente não está doando, a gente está se livrando. Continuam doando, podem continuar doando, porque na verdade podem continuar se livrando do que não precisarem, porque isso vai trazer benefício para alguém. E tudo que traz benefício para alguém é sempre importante para quem recebe. Mas não é só isso a caridade. O conceito de caridade ele é muito mais amplo, né? E quem fala muito sobre isso é a irmã Rosália. A irmã Rosália Hindu foi uma enfermeira, ela primeiro fez um curso de enfermagem e um dia ela se juntou às Vicentinas. Ela se tornou freira da Ordem das Vicentinas porque ela admirava muito o trabalho de São Vicente de Paulo e a partir daí então, ela passou a se dedicar mais ao atendimento dos necessitados. E ela dizia, aquilo que a gente já sabe, que todos os ensinamentos religiosos e morais se acham encerrados em dois preceitos. Devemos nos amar uns aos outros e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E ela fala que, tão importante quanto a caridade material, mas às vezes até mais importante, dependendo da situação, é a caridade moral. Para essa não é preciso ter sobras, né? Então, o que ela chama de caridade moral? Se vocês observam
observar, isso vai ser muito útil para nós, na situação que nós, como grupo, estamos vivenciando. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Todos temos colegas de trabalho que parecem que o único objetivo na vida deles é pegar no pé de alguém. Mas talvez a gente precise mais, talvez até de atenção, mais de amizade, alguma coisa deve estar errada com ele. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Não dar atenção ao mau proceder de outro. Quer ler? A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Este é um exemplo de caridade. Vamos praticar. Em relação a isso, vou contar uma história para vocês, que está narrada no capítulo 13, que fala sobre não olhe a vossa mão esquerda, que dá a vossa mão direita. Está no item, está numa das instruções dos Espíritos. No item 15, que eu vou resumir a história. Então a história se passa o seguinte: dois homens encarnam ao mesmo tempo. E, como é uma história, Deus é uma figura humanizada, né? Então Deus chama os responsáveis por aqueles dois homens que iam reencarnar e deu para eles um saco para cada um. E lhes disse: vocês devem colocar nesse saco o que cada um fizer de caridade. Tudo que fizer de caridade, vocês vão colocando nesse saco. Tá? E os dois homens, os espíritos encarnaram, viveram sua vida na Terra. Um deles teve muito sucesso, muito progresso, foi muito rico, foi muito conhecido, famoso, fez muitas doações, teve seu nome escrito em vários lugares como benfeitor. O outro foi um sujeito que não teve, assim, boas condições. O taxista. Então, assim, lhe faltava dinheiro, né? Então, viveu sua vida toda e eles retornaram ao mundo espiritual no mesmo momento. Quando eles retornaram, eles souberam a história dos sacos, eles não sabiam antes, né? Então ficaram lá os dois e aí eles chegaram aos sacos. Então tinha um saco grande, pesado, né? E tinha um saco vazio, né? Poucas moedas ali dentro, né? Quase pesava nada. E aí o rico se apressou a dizer: conheço essas joias que estão saindo desse saco tão cheio, isso tudo fui eu que doei, esse saco é meu, já pensando que como Deus deveria estar feliz com ele, né, por tudo aquilo que ele tinha doado, né, toda a sua vida. O outro pobre disse: não, o saco vazio é meu mesmo, não tinha dinheiro mesmo para doar, poucas vezes eu realmente doei alguma coisa, e eu estava convencido da sua inferioridade frente a Deus, né? E aí eles colocaram, os dois sacos foram colocados na balança. E aí ficaram extremamente surpresos porque o saco com o ouro não pesava nada, né? O saco subiu e aquele saco vazio pesava mais, né? O rico ficou logo indignado. Como pode? Como pode essa balança, um saco tão pesado, pesar tão pouco aqui? E aí então Deus explica, né? Na verdade, o dinheiro aqui não tem valor, né? Tudo que você doou durante sua vida na Terra, você doou do que lhe sobrava. Na realidade, não foi nenhum sacrifício. Você fez, tem mérito, mas foi uma obrigação, porque na verdade lhe sobrou muito. Era a sua obrigação dividir pelo menos o que lhe sobrava.
assim, aquelas plaquinhas em agradecimento, né, ao que tinha feito. Então, assim, de certa maneira, a recompensa dele já estava ganha, mas aquilo que ele fez tinha mérito, sim, e que aquilo ia de ter valor na sua própria vida lá no céu. Mas, realmente, o que mais pesava na balança, no mundo espiritual, não eram bens materiais, mas era a indulgência, né? Uma das primeiras características que ele disse para aquela pessoa que tinha muito pouco dinheiro é que fulano, né, ele nunca julgou ninguém, nunca se arbitrou de juiz de alguém, nunca condenou. Ele foi sempre indulgente e sempre teve uma palavra de atenção e carinho para quem precisava dele. Então, ele tinha as virtudes e essas virtudes pesavam muito mais na balança no mundo espiritual do que a matéria, que a gente sabe que os valores materiais lá não tem valor. Por favor, não parem de pagar a mensalidade dos custódios. Tá? Tudo é necessário. Tá? Nós também precisamos de dinheiro para poder manter a creche, para poder manter a casa. Dinheiro é importante, sim. Mas o que ele queria chamar a atenção é essa parte da caridade moral que nós nos lembramos com tudo. E essas virtudes, na verdade, são exemplos de virtudes que seriam, vamos dizer assim, estimuladas pela própria caridade. Então, eu trouxe como exemplo a beneficência, a piedade e a indulgência. A beneficência, que é aquela virtude de fazer o bem. A piedade, que é a compaixão pelos sofrimentos alheios. E a indulgência, que é a tendência para perdoar culpas ou erros. Né? Então, assim, a beneficência é uma virtude que nos ajuda a ajudar o próximo, mas o mais importante é socorrer aqueles que sofrem da miséria escondida. Quando você tem uma grande catástrofe, né, geralmente não faltam doações, não faltam socorros. Qualquer grande acidente, inundação, às vezes as doações são maiores do que a capacidade daquela região, daquele povo conseguir até, assim, absorver. Né? Então, assim, o que me chama a atenção nesse capítulo é que, na verdade, a miséria crônica tem que ser esquecida, né? Então, é aquela frase, né? Quem dá uma vez, 2 vezes ou 3 vezes no ano. Mas quem precisa sempre, né? Então, ele chama a atenção nesse sentido, que existe a miséria escondida, né? E que as pessoas, elas não podem fugir, às vezes, dessa situação, né? A gente sabe que a piedade, essa compaixão que leva, de repente, pessoas, às vezes, até que nunca doaram, a fazer doações, né? Muitas ONGs se formam, às vezes, né, nesse socorro às vítimas. Depois eles veem a necessidade daquele povo, daquela região, e aí eles se organizam e passam a ajudar e a contribuir. Então a piedade, ela é importante, porque ela ajuda a afastar o egoísmo e o orgulho. Então ela pode ser a porta de entrada para que uma pessoa comece a exercer a caridade. Que acende no coração o amor ao próximo e estimula a estender a mão àquele que necessita de ajuda. E a indulgência, nem todos podem exercer a caridade material, mas todos podem ser indulgentes com os companheiros que ainda tropeçam no caminho de sua evolução. Todos convivemos com pessoas que tropeçam.